E aí, galerinha, tudo bom? Meu nome é Fabrício Queiroz. Estamos vindo aí com um assunto sobre balanceamento por oxirredução. Bom, lembrando a vocês que oxirredução, né, é um conteúdo bastante cobrado nas questões de vestibulares, né, relacionados a também a questão de pilhas, a questão do elemento que doa, que perde elétrons, né? Então, para esse assunto de balanceamento por oxirredução, é necessário a gente lembrar de alguns assuntos, né, até envolvendo pilhas também, né? A questão das reduções. Bom, no caso, olha só, eu trago isso aqui para vocês para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. O que acontece? Quando a gente tem os elementos com cargas negativas, significa que ele está o quê? Ganhando elétrons. Então o elemento ele tende a ganhar elétrons. Se ele ganha elétrons, ele vai ficar mais negativo. Então, eu tenho, quanto mais negativo o elemento for, é porque ele está ganhando elétrons. Ele está sofrendo uma redução, que é um agente oxidante. Então, nós vamos ver que o número de NOx, no caso, começa a diminuir. Então, se o NOx do elemento está diminuindo, ele está sofrendo uma redução, que é um agente oxidante. Por que é um agente oxidante? Agente oxidante é aquele que vai fazer o elemento, né, perder elétrons. Então, por quê? Ele reduz, ele ganha elétrons, porque alguém vai perder esses elétrons. Já a oxidação, se nós olharmos aqui, ó, o número de NOx dele começa a subir. O que é o número de NOx? O número de oxidação. Então, ele começa a aumentar. Então, quanto maior o número de NOx, né, significa que ele vai perder elétrons, ou está ficando mais positivo, está perdendo elétrons. Então, ele é um agente redutor. Por que ele é um agente redutor? Porque ele tem que fazer alguém reduzir para ele perder elétrons. Então, o que nós podemos analisar é o seguinte. Se a gente for analisar essa questão, então nós podemos ver que quando o NOx do elemento diminui, significa que sofreu uma redução. Quando o NOx do elemento aumenta, é porque ele sofreu uma oxidação. Então, essa é uma análise que nós temos que ter referente à oxidação e redução, para a gente poder ter uma análise melhor durante o balanceamento químico. Bom, esses valores dessas cargas, né, que ganha, que perde, está relacionado a cada elemento químico. Então, cada elemento químico vai ter um valor diferenciado sobre isso. Bom, se a gente for analisar, vamos analisar aqui o ácido sulfúrico. Bom, o ácido sulfúrico, né, observando aqui, a gente pode observar que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Bom, essa questão aqui, se eu for analisar essa substância toda na sua forma estrutural, e a gente olhar a questão da eletronegatividade, bom, lembrando que a eletronegatividade, né, a gente pode ter a observação na tabela periódica, que quanto a questão da quantidade de elétrons que cada elemento tem. Se a gente for olhar, tem até uma regrinha que nós podemos usar, que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Bom, se a gente for analisar, nós temos da direita para a esquerda o aumento de eletronegatividade. Esses são os elementos mais utilizados. Então, são os elementos mais utilizados na questão da eletronegatividade. Então, aqui eu vou ter um elemento de maior carga parcial negativa. E aqui eu tenho a carga parcial positiva, porque ele tem menor eletronegatividade. Então, eu tenho essa relação de eletronegatividade. Bom, o que acontece? Tem algumas peculiaridades, né, utilizadas na questão entre o nitrogênio e o cloro, né, e o carbono e o fósforo. Só que essa regrinha é uma regrinha que ela cabe bastante para a questão quando a gente vai analisar a eletronegatividade, que funciona. Então eu utilizo ele bastante, mesmo tendo essas peculiaridades em relação do nitrogênio e o cloro, o carbono e o fósforo. Mas, se a gente for analisar, então, seguindo essa eletronegatividade, o oxigênio ele é mais eletronegativo, né? Então ele tem uma carga parcial negativa em relação ao hidrogênio, em relação ao enxofre. Então, se eu for analisar, o enxofre ele vai ter uma carga parcial positiva e o hidrogênio tem uma carga parcial positiva em relação ao oxigênio, que é o mais eletronegativo. Aí o que analisa? Se ele é mais eletronegativo, o que a gente vai observar? A questão das ligações.
Quantas ligações o oxigênio faz? Uma, duas ligações. Bom, o oxigênio, então, ele vai realizar duas ligações. Se ele realiza essas duas ligações, então ele vai tender a ganhar os 2 elétrons dessas ligações, por ter uma carga de eletronegatividade maior. Então, aqui eu vou falar que o oxigênio ele vai ter uma carga menos 2. Bom, então o que acontece? Em todas as relações que eu tenho aqui, o oxigênio, se observarmos, ele vai fazer duas ligações. Duas ligações, duas ligações, duas ligações. Então, cada oxigênio aqui nesse par, como ele é mais eletronegativo, ele vai tender o quê? Ter 2 elétrons, ó, menos 2, menos 2. Isso aí é o que nós vamos chamar de carga parcial. Então, a carga parcial, ou podemos falar que isso aqui é a representação do número de NOx. Então, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Menos 2, o NOx do oxigênio. Bom, aí o que podemos observar também? Nós podemos observar a questão do hidrogênio. Se o hidrogênio tem de ter uma carga parcial positiva, e eu tenho uma ligação feita, então essa ligação feita, vamos dizer que a energia do dipolo elétrico da ligação provoca com que esse hidrogênio, nesse caso, ele tende a doar a questão do dipolo elétrico, doar a energia dessa ligação para o oxigênio. Então, no caso aqui, o número de NOx deles, se aqui só tem uma ligação, ele vai tender a ser mais 1. Por que mais 1? Porque o oxigênio já é mais eletronegativo, então ele tem que ser menos 2. Então, aqui só resta a carga de elétrica para ela positiva. Então, eu posso falar que esse aqui é o número de NOx do oxigênio, mais 1. Se eu fizer a mesma análise para o enxofre, nesse caso, o enxofre ele vai fazer quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações que ele faz. Só que ele não vai tender a ser a carga parcial positiva. Então, referente a isso, o seu número de NOx, o número de NOx do enxofre vai ser mais 6. Então, essa questão da numeração do número de NOx entre os elementos está relacionada à questão da ligação. Então, essa questão das ligações é ele que vai estar influenciando a questão do número de NOx entre os elementos. Então, essa variação que eu tenho é o que nós chamamos de NOx, número de oxidação. Bom, e o que acontece? Essa questão das ligações, nós podemos fazer, fica fácil observar a questão da ligação entre os elementos para poder identificar o número de NOx. Só que o que nós podemos observar? O seguinte, essa observação nós fazemos referente ao seguinte. Eu tenho aqui o hidrogênio. O hidrogênio, eu vou fazer uma separação entre eles. Eu tenho aqui a questão do hidrogênio, a questão do oxigênio e o enxofre. Bom, eu tenho uma tabela já pré-determinada com o número de oxidação para eles. Então, essa tabela que eu tenho aqui está relacionada à questão do número de oxidação entre esses elementos. Eu tenho os metais alcalinos e a prata tende a ter NOx mais 1. Ah, por que tem NOx mais 1? Por essa relação que eu acabei de explicar para vocês. Já tem uma tabela predeterminada a questão das ligações que os elementos podem realizar. Então, a gente já caracteriza o NOx de cada um por essa quantidade de ligações e de elétrons que ele precisa durante essa ligação. Então, eu tenho aqui metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles tendem a ter o NOx mais 1. E a prata também, então NOx mais 1. Ah, os metais alcalinos terrosos, o zinco, o cádmio, o níquel, cobalto, o cromo, eles tendem a ter um NOx mais 2. Só porque o cobalto ele pode ter uma variação de NOx também, pode ser mais 3 também, vai depender. O alumínio, quando ele está em uma substância composta, ele também tende a ter um NOx mais 3. Enxofre, em sulfetos, no caso, enxofre quando ele é o quê? O mais eletronegativo. Então, o enxofre, quando ele é mais eletronegativo, seu NOx é menos 2. Halogênios, NOx menos 1. Ah, eu tenho um hidrogênio. O hidrogênio, quando for ligado a um ametal, ele tem um NOx mais 1, que foi o caso aqui que nós vimos. Por que o NOx aqui dele foi mais 1? Porque ele está ligado a um ametal, o oxigênio. O oxigênio ele é um ametal, então está ligado a ele. Bom, outra análise. Quando eu tenho hidrogênio ligado a metais, ligado a metais, o NOx é menos 1.
Oxigênio. Oxigênio eu tenho diversas características. O oxigênio, no caso, eu tenho um oxigênio quando for a maioria das substâncias compostas, a maioria deles é -2, que foi o caso que nós vimos anteriormente. Mas eu tenho ele no caso que ele for um peróxido. Quando ele for um peróxido, ele vale -1. Quando for superóxido, ele vale meio. Quando for fluoretos, ele vale +2. Então tem essa variação de número de NOx entre eles. Bom, aí eu tenho substâncias compostas. As substâncias compostas, a soma do número de NOx é igual a 0. E as substâncias simples, que eu tenho, todas as substâncias simples, seu NOx é igual a 0. Então, essa devasta relação de número de NOx estão relacionadas à questão dessas ligações entre esses elementos. Então, se eu for analisar a questão da tabela, olha lá, o hidrogênio ligado a um ametal, opa, então o seu NOx vai ser quanto? O seu NOx vai ser +1. O enxofre. O enxofre, quando ele é o mais eletronegativo, é -2. Mas o enxofre aqui é o mais eletronegativo? Não. Se a gente olhar pela escala, olha o enxofre aqui, ó, e olha o oxigênio. Então, o enxofre ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, nesse caso, o NOx dele vai ser -2? Não. Então, qual que vai ser? Eu não sei. Eu vou determinar, então eu vou chamar de X. O oxigênio eu sei. O NOx dele é -2. Então o NOx dele é -2. Aí o que acontece? Esse número de NOx é relacionado a cada elemento químico, a cada átomo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa análise de acordo com o número de átomos. Então, no caso, eu tenho -2 é para um átomo, mas quanto átomo que eu tenho? 4. Então eu pego o número de NOx e multiplico pela quantidade de átomos que eu tenho. Então o número de NOx aqui vai ser o quê? -8, número de NOx. O enxofre não tem. Então eu vou ser chamado de X. Então X vezes um átomo, X. É 1x. E eu tenho +1 vezes 2, mais 2. Eu determinei o número de NOx de cada elemento na reação. Na molécula. Aí o que acontece? Para saber o número de NOx, nós vimos que a substância, quando ela é composta, a soma dos NOx deles tem que dar igual a 0. Então, o que acontece? A soma desse número de NOx tem que dar igual a 0. Então, +2 mais x mais -8 tem que dar igual a 0. Bom, através dessa equação de primeiro grau, dá para a gente determinar o valor do enxofre, que eu não sei. Então, o que eu faço? Isolo x igual e coloco os valores após a igualdade. +2 após a igualdade vai ficar -2. Mais com menos dá menos, passei para a igualdade, mais 8. 8 menos 2, então eu vou ter x igual a +6. Olha o NOx do enxofre que foi encontrado. Então, deu tudo certo, ó. +6, +6. Então, a questão do número de NOx ele está relacionado à questão das ligações que o elemento tem de efetivar. Fazer essas ligações. Só porque pensa no seguinte, imagina, se eu sei fazer pelas ligações, imagine eu fazer essa análise referente dessa equação. Olha o tamanho dessa equação. Por essa equação, fica mais complicado eu fazer essa análise. Por quê? Imagine eu fazer o desenho da estrutura de cada substância dessa. Eu ia acertar? Acertaria, mas fica mais complicado. Então, por isso que a gente trabalha com a questão da memorização dessa tabela. Pode fazer pela ligação, mas se você memorizar esses grupos, fica mais fácil, você consegue ganhar tempo durante a sua resolução. Você consegue ganhar tempo. Então, faz parte você memorizar para facilitar. Mas você pode fazer por ligação, mas muitas vezes você não tem um tempo hábil para poder fazer a estrutura de cada um. Então, nós temos também outras regras. No caso, nós temos outra regrinha que nós falamos o seguinte. Íons. Como que se comporta o número de NOx dos íons? O número de NOx de um íon vai ser a própria carga. No caso, o cobre é uma substância simples. Está sendo uma substância simples. O NOx dele deveria ser 0. Mas eu tenho uma carga. Então o número de NOx dele é a própria carga. Então o NOx dele vai ser +2. Olha lá o íon chumbo. Tem
4 de carga. Então, o seu número de NOx vai ser mais 4. Isso serve também para íons compostos. Só que íons compostos, o que acontece? Na substância composta comum, nós analisamos que a soma do número de NOx de uma substância composta vai ser igual a zero, né? A soma. Então, nós vimos que substância composta, ó, a soma do número de NOx é igual a zero. Só que nos íons não vai ser igual a zero. Vai ser igual à sua carga. Então, aqui, o que analiso? Quando é um íon, né, no caso do íon, eu vou fazer o seguinte. A soma do número de NOx vai ser igual à carga que ele apresenta. Vai ser igual à carga que ele apresenta. Então, a somatória desse número de NOx, de cada elemento desse, tem que ser igual a menos 1. Olha só, tem que ser igual a menos 1. A somatória do número de NOx desse elemento tem que ser igual a menos 1. Esse aqui, igual a menos 2. Aqui, igual a menos 1. Então, aqui eu vou ter que analisar, vai ter que ser igual a menos 1. Quer ver? Vamos fazer isso aqui como um exemplo. Olha só. O NOx já é predeterminado. Menos 1, NOx desse aqui vai ser menos 1. Ó, menos 2 desse grupo aqui, ó, dá para a gente analisar. Se eu for fazer o cálculo, vocês vão ver que vai dar a mesma. NOx do hidrogênio. O hidrogênio, eu sei que o NOx dele é mais 1. Mais o enxofre, eu não sei, vou chamar de X. Mais o oxigênio é menos 2 vezes 4, menos 8. Olha lá, menos 8. E tudo isso igual a menos 1. Estou analisando essa molécula aqui, ó. Beleza? Bom, se eu for fazer o cálculo, olha só. Vou isolar X. Isolei X igual. Olha lá, eu tenho menos 1. Passou o mais 1 para cá. Vai passar menos 1. Ó, menos com mais, menos. Menos para depois da igualdade, mais 8. Menos com menos dá mais. Eu tenho mais 2 com mais. Opa, desculpa. Com menos, né? Menos 2 com mais 8. Que vai dar mais 6. Olha lá o NOx do enxofre de novo. Então, quando eu trabalhar com íons, o que eu vou analisar? O íon não vai ser igual a zero, a somatória do NOx, e sim igual à sua própria carga. Igual à sua carga. Então, NOx, na relação de um íon, vai ser a sua carga. Isso que nós vamos analisar. Em substâncias simples, a sua própria carga é o NOx. Substância composta, a somatória é igual ao número da sua carga. Beleza? Então, como colocar isso em questão na prática, né? Então, vamos fazer dessa pequena equação aqui. Analisando essa equação. Então, vamos analisar o número de NOx de cada um deles. Bom, só que para a gente fazer o balanceamento desse número de NOx, a gente vai ter que seguir umas etapas. Então, as seguintes etapas que nós vamos analisar. Então, eu coloquei aqui, ó, regras. Bom, o que eu vou analisar primeiro para fazer um balanceamento por oxirredução? Bom, primeiro, vou determinar o número de NOx de cada elemento. Então, vou analisar o número de NOx e vou ver qual é a variação. Através da variação de número de NOx, é que eu vou encontrar, ó, quem sofre oxidação e redução. Ah, esses elementos aqui que vão me ajudar no balanceamento. Então, eu tenho que saber determinar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Terceiro, determinar a variação dos elétrons dessa oxidação e da redução. Quarto, eu vou trabalhar com a regra do X. E quinto, eu faço o balanceamento por tentativa e finalizo. Qual é a vantagem do balanceamento por oxirredução? É porque quando eu trabalho com essas 4 etapas, eu consigo determinar, sem falhas, qual é o número de átomos, que é o número de mols, de cada elemento que sofreu oxidação e redução. Aí meu balanceamento fica mais correto. Quer dizer, mais correto não. No caso, o balanceamento ele vai tender, né, a não ter erros. Eu vou ter elementos realmente efetivos, né, que eu não vou ter esse erro. Então vamos ver isso na prática. A regrinha eu vou deixar aqui do lado e a gente vai utilizando. Bom, então vamos olhar. Potássio. Vamos analisar primeiro potássio. Vou puxar um pouquinho para cá. Ó, potássio. Qual é o número de NOx do potássio? Ah, o potássio ele é metais alcalinos. Ah, metais alcalinos, nós vimos que metais alcalinos tem de ter NOx mais 1. Ah, então aqui ó, o NOx dele vai ser mais 1. Vou analisar individualmente.
Manganês. Manganês, eu tenho um elemento que ele é um metal de transição, né? Ele é um metal de transição. Então, nesse caso aqui, esse metal de transição, o que eu vou analisar? Metal de transição eu tenho aqui. O manganês eu não tenho. Opa, então eu vou tentar determinar. Então, eu vou chamar ele de X. Beleza, número de NOx do oxigênio. Número de NOx do oxigênio, ele vale menos 2. Então olha só, oxigênio, na maioria das substâncias compostas, é menos 2 que ele vai valer. Beleza. Então, vamos agora determinar os valores da molécula. Então aqui, quantos átomos eu tenho aqui? Eu tenho só 1. Então, mais 1 vezes 1 continua sendo mais 1. Do enxofre, do manganês. O manganês ele vai valer X. X vezes 1, X. Então, mais X. Mais menos 2 vezes 4, menos 8. Se é uma substância composta, tudo tem que ser igual a 0. Então aqui, se a gente for analisar, eu vou ter mais 8, né, passando para depois da igualdade, e menos 1. Então, nesse caso aqui, se eu for analisar, ficaria x, que é igual a mais 8 com menos 1. Então, quanto que vai ser o número de NOx do manganês? O manganês ele vai ter o número de NOx igual a mais 7. Então, igual a mais 7. Então, qual vai ser os NOx? Manganês mais 7, potássio mais 1, oxigênio menos 2. Fechou? Analisamos toda essa molécula, vamos para a próxima. H2O2. Eu tenho aqui um peróxido. Como que eu sei que é um peróxido? Quando eu tenho moléculas com duas substâncias, né, 2 átomos, né, e o oxigênio mais eletronegativo. Então, tenho 2 átomos, né, diatômicos, né, no caso, diatômicos não. Eu tenho aqui 4 átomos, né, mas 2 substâncias. 2 substâncias e o oxigênio mais eletronegativo. Então, nesse caso aqui, ele vai valer o oxigênio, vale menos 1. Aqui, quanto que vale o hidrogênio? Mais 1. Onde que eu tenho que saber isso? Através daquela tabela. Estudem aquela tabela. Aí, o que eu faço? Vou multiplicar pela quantidade que eu tenho de átomos. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. E tudo igual a 0. Opa, já determinei, já é igual a 0. Tranquilo. Passo para o próximo. Olha lá, a próxima molécula. Analisando a próxima molécula, mesma coisa. Olha o que está acontecendo aqui. Podemos fazer individualmente? Podemos fazer individualmente, como nós fizemos anteriormente. Só que, lembra que eu trouxe para vocês na tabelinha? Que olha aqui quem está aqui, o sulfato. O sulfato tem de ser o NOx menos 2. Se o sulfato tem que ter um NOx menos 2, então nós sabemos que o NOx dele é o quê? Menos 2. Então, dá para a gente ganhar tempo durante a resolução de prova, vendo que o sulfato todo aqui, ele vale menos 2. Então, dá para fazer essa análise com ele. Então, o grupo todo aqui vale menos 2. Se a gente olhar, o hidrogênio vale quanto? Mais 1. Se a gente coloca menos 2, mais 1 vezes 2, mais 2. E o grupo todo aqui, o vale menos 2, igual a 0. A gente já consegue determinar o elemento. Vamos lá, manganês, sulfato aqui de novo, sulfato. Então, sulfato aqui vale menos 2, manganês eu não sei quanto que é. Então, vai ficar x com mais menos 2 igual a 0. Opa, então x vai valer quanto? X vai valer, menos com mais dá menos, passou para depois da igualdade, mais 2. Então, aqui, o manganês vale mais 2. Manganês vale mais 2. Vamos continuando a análise, nessa molécula. Aí eu tenho, potássio. Potássio NOx mais 1. Mais 1 vezes 2 vai dar mais 2, que é mais. Aqui eu tenho sulfato de novo, SO4. O SO4 vale menos 2 vezes 1, então eu vou ter menos 2. E tudo tem que ser igual a 0. Beleza. Mais 2 com menos 2 igual a 0. Substância totalmente equilibrada, balanceada. Vamos lá, oxigênio, substância simples. Substância simples, o NOx é igual a 0. A água, NOx do oxigênio. Na maioria das substâncias, se eu sei que aqui é menos 1, mais 1, então mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Mais
Olha só, aqui para poder dar igual a zero, não tem que ser menos 2? Olha lá, igual a zero. Ah, então aqui do oxigênio, ó, substância normal, ó, comum, menos 2. Beleza. Depois que eu fiz essa análise toda da molécula, eu vou ver qual é a maior variação que tem dos elétrons. Maior variação. Aí vamos analisar o seguinte. Observem só. Quem teve maior variação? Potássio aqui é menos 2, aqui é potássio mais 1, aqui é mais 1. Está na mesma condição. O manganês, mais 7 e aqui, mais 2. Opa! Esse apresentou uma grande alteração do número de NOx. Ó, daqui para esse produto teve uma alta variação. Beleza, vamos analisar. Quais são os outros que teve alta variação? Oxigênio, menos 2. Aqui, menos 1. E aqui está no grupo sulfato. Ó. Menos 2, menos 1. Opa! Aqui está tendo alta variação. Vamos olhar para um produto. Um é 0 e outro menos 2. Ah, menos 2 com menos 2 está a mesma variação. Variação normal. Agora, observe o seguinte. O oxigênio aqui é menos 1. Aqui é 0. Aqui está tendo uma melhor alteração. Ah, sofreu alteração? Então, é a análise que eu vou fazer. Então, aqui, ó, o oxigênio nesse caso... Olha só, o oxigênio nesse caso, fazer aqui, ó, ele vale menos 1. E o oxigênio desse outro lado, ele está valendo 0. Opa, então tive uma variação do reagente de menos 1 para 0. Menos 1 para 0. Bom, se eu for analisar os outros elementos, hidrogênio mais 1, mais 1, beleza. Eu tive a variação somente desses dois, ó, mais visíveis. Então, são esses dois que um vai sofrer oxidação, outro vai sofrer redução. Então, meu foco de análise vai ser nesses dois. Aí, observando isso, o que acontece? Olha só, olhando a questão da oxidação, o que eu vou ter aqui de análise? Quando eu tenho um elemento que ele vai ficando mais negativo, é porque seu NOx está diminuindo, ele está sofrendo uma redução. Analise o seguinte, eu tenho de mais 7 para mais 2. Eu tenho de mais 7 para mais 2. Opa, se você olhar, não está diminuindo o número de NOx? O valor não está negativo, mas está diminuindo. Ele está tendendo a diminuir o número de NOx. Se o número de NOx dele diminui, é porque ele sofreu uma redução. Ah, então, o que eu vou analisar? Que quando menor for o número de NOx, é porque ele sofreu uma redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Agente oxidante. Ah, então aqui é o meu agente oxidante. Então, se eu for analisar referente ao oxigênio, olha só a questão do oxigênio. Está indo de menos 1 para 0. Ah, menos 1 para 0, está andando para a direita. Está indo para o lado da oxidação. O seu NOx está aumentando. Ah, então, se o NOx dele aumenta, é porque sofreu uma oxidação. E se sofreu uma oxidação, é porque ele é um agente redutor. Então, ele é um agente redutor. Ok. Então, ó, nós fizemos então a análise. Então, nós determinamos, olha só, nas regras, nós determinamos o número de NOx e determinamos quem sofre oxidação e redução. Então, ó, fizemos essas duas análises. Vamos para a terceira. O que é a terceira? Determinar a variação de elétrons. Então, vamos determinar a variação de elétrons. Qual é a análise da variação de elétrons? Vamos fazer o seguinte. Se a gente observar, ó, de mais 7 para mais 2, está variando quanto? Então, vamos olhar. De mais 7 para mais 2. Vamos aqui para a tabelinha. De mais 7 para mais 2, ó, tá 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu tive a variação de 5 elétrons. Então, aqui, ó, a variação eu tenho de 5 elétrons. Beleza, quantos átomos de manganês eu tenho? Ah, eu só tenho um átomo de manganês que está variando para o produto. Eu olho para os reagentes, ó. Eu tenho só uma molécula, então é o quê? 5 vezes 1, que vai dar uma variação de 5 elétrons. Eu tenho aqui. Ah, vamos fazer a mesma análise para quem sofreu oxidação.
Qual é a variação de elétrons? Menos 1 para 0. De menos 1 para 0 só houve 1. A variação de 1 elétron. E quantos átomos estão variando? Opa, olha quantos oxigênios eu tenho aqui variando. 2. Então, vezes 2. Então, eu tenho variação de 1 elétron e cada átomo vai variar 1 elétron. Então, 2. Então, aqui vai ser 2. Pronto. Determinei a variação de elétrons. Então, o que eu posso dizer com isso? Nessa análise aqui, o que eu vou observar? Nessa análise, eu tenho que o permanganato, olha só, NO2, 4 quer dizer, né? Ele está tendo uma variação de 5 elétrons. E se eu for analisar o peróxido, H2O2, ele teve uma variação de 2 elétrons. Agora, depois que eu fiz a determinação da variação de elétrons, eu venho para a regra do X. Regra do X. O que é a regra do X? Simples. A quantidade de elétrons que eu tenho aqui na variação vai ser o número de mols do elemento que eu estou reagindo, sofrendo a oxidação. O número de elétrons desse elemento vai ser o número de mols do elemento que está sofrendo a redução. Então, quantos mols que eu vou ter aqui do permanganato? Eu vou ter, no total, 2 mols. Quantos mols que eu vou ter aqui de peróxido? Eu vou ter 5 mols. Então eu determino o número de mols de cada um deles na minha reação. Então, essa quantidade de número de mols vai ser determinada através disso. Então, o que eu posso dizer? Então, eu posso informar que o número de mols que eu tenho na minha equação do permanganato vai ser o total de 2 mols. Eu tenho 2 mols de permanganato aqui presente. E de peróxido, eu vou ter quantos mols de peróxido? Peróxido, eu vou ter o total de 5 mols. 5 mols de cada um, que eu vou ter aqui presente. Então, eu tenho 2 mols de permanganato com 5 mols de peróxido. Agora, o que eu faço? Pronto, agora é só você trabalhar com balanceamento por tentativa. Balanceamento por tentativa, pois você já tem os 2 números de mols já determinados. Então, isso que eu vou estar fazendo essa análise. Então, a questão do peróxido de hidrogênio. Então, essa equação, isso que eu vou estar analisando. Já determinei o número de mols de cada um. Agora é só eu fazer análise individual de cada um. Beleza? Então, eu vou fazer essa análise. Então, a gente fazendo essa análise, o que nós vamos observar então? Olha só. Eu tenho então a reação aqui. Então, nós conseguimos determinar nessa reação que eu tenho 2 mols do permanganato e 5 mols que eu tenho do peróxido de hidrogênio. Nós conseguimos determinar isso através de todas aquelas análises, todas essas regras. Agora nós vamos fazer o último, que é a questão do balanceamento por tentativas. Lembrando, eu tenho uma regra do balanceamento por tentativas que eu chamo a regra do macho. Que é a regra do macho? No balanceamento químico, eu começo balanceando os metais, depois os ametais, seguida carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a regra do macho durante o balanceamento. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto análise que eu vou fazer, a regra do macho. Então, vamos lá. Entre relação dos metais. Vamos observar. Bom, se eu for olhar a questão relacionada aos metais, então, metais, eu tenho potássio. O potássio é considerado um metal, então, que é um metal alcalino. Então, o potássio eu tenho 2. Aqui eu já tenho 2. Opa, já está balanceado. Tem outro metal? Sim, manganês, metal de transição, também tem 2. Aqui eu só tenho 1. Então eu vou ter que colocar 2. Ok. Bom, vamos olhar outro metal. Tem outro metal? Não, acabou. Então não tenho mais os metais. Agora eu vou usar metais. A metal que eu tenho? Eu tenho enxofre. Enxofre eu tenho 1 aqui. Do outro lado eu tenho 2, com mais 1 aqui, 3. Então eu tenho que ter 3 aqui também. Bom, já viu a metal. Tem outro ametal sem ser carbono e oxigênio?
Analisando, não. Então, vou para o carbono. Tem carbono? Também eu não tenho carbono na minha equação, já pula ele. Vou para o hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho aqui quantidade de hidrogênio. Eu tenho 10 aqui desse lado, com mais 6, dá 16 aqui, ó. Então, eu tenho 16 átomos. Então, do outro lado, tem que ter 16. Eu só tenho 2. 2 átomos aqui. Que número multiplicar por 2 dá 16? Ah, eu tenho 8 átomos aqui, ó, de água. 8 moléculas de água, no caso. Ok. Aí já analisamos o hidrogênio. Por último, o oxigênio. Vamos lá, oxigênio. Eu tenho 4 vezes 2. Nesse caso aqui, na quantidade de oxigênio, 4 vezes 2, eu tenho 8 oxigênios. 2 vezes 5, 10 oxigênios. 4 vezes 3, 12 oxigênios. Que é a somatória toda dos oxigênios, eu vou ter o total de 30 oxigênios. Ok, vamos analisar do outro lado. Eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8. Mais 4 aqui desse lado, mais 2. E mais 8. No caso, 22 está faltando para chegar a 30. Então, no caso, se eu tiver aqui o oxigênio, eu tenho uma substância simples. Então, é mais fácil mexer com substância simples do que os elementos que já estão balanceados. Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no multiplicado por 2, que vai dar 10, e totalizo os 30. 5. 5 vezes 2, 10. Se eu somar agora 10, eu tenho aqui 16 com mais 4, 30. Então, eu balanceei. Então, onde que não tem elemento número de mols, eu coloco 1. Pronto, a minha equação agora está balanceada. Então, a minha equação agora está balanceada com 2, 5, 3, 2, 1, 5 e 8. Pronto, minha equação agora está totalmente balanceada. Então, qual é a vantagem da oxirredução? É trabalhoso? É, mas ele me determinou um número de mols que não fez com que eu errasse os outros balanceamentos. Isso é muito bom para o balanceamento quando eu tenho equações grandes, igual essas apresentadas. Beleza? Obrigado, galera, e até a próxima. Não deixe de se inscrever. Abraço!